Olá, professor Eduardo. Júlio Ferreira. Nós vamos falar sobre o SOLID. SOLID são 5 princípios que são utilizados para se fazer um bom projeto de orientação a objetos, sendo que o início, a letra de cada um aqui vai citar a respeito de um princípio que nós vamos tentar estar explicando agora com exemplo. Nós vamos falar do primeiro. O primeiro, representado pela letra S, é o princípio da responsabilidade única, no qual uma classe deve fazer apenas uma coisa e fazê-la bem, e deve fazer somente ela. Para exemplificar, digamos que a gente tenha a classe som de animal. Pelo princípio, ele vai contra as classes faz tudo. A gente poderia ter apenas uma classe animal e colocar som como um método. Porém, o ideal para respeitar esse princípio seria a classe ter apenas uma responsabilidade. Que seria o método emitir som. Então nós temos aqui a nossa classe som animal. Certo. Agora vamos para o segundo princípio. É o princípio aberto e fechado. Open close. Ele diz o seguinte, que ele deve ser aberto para extensão e fechado para modificação. Como ele já atendeu o primeiro princípio, som animal, ele tem apenas uma função, fica difícil quebrar agora. Então ele é fechado. Porém, nós podemos ter, ele pode ser expandido. Por exemplo, e sobre esse princípio aberto e fechado, uma classe é uma unidade funcional que, se alterada, fica sob risco de efeitos colaterais não esperados na aplicação, como bugs, por exemplo. Então nós podemos expandir ela aqui, uma subclasse latir, para uma subclasse rugir. Então ela é fechada para alteração, porém pode expandir. Agora nós vamos falar sobre o terceiro princípio, que é o princípio da substituição de Liskov. Esse princípio diz que objetos de uma superclasse podem usar objetos de uma subclasse. Isso, teoricamente, dá para entender pensando na questão da herança. Como todos os métodos e atributos vão ser herdados pela subclasse, então ela pode ser utilizada no local da superclasse. Agora nós vamos falar do quarto princípio, que é o princípio da segregação de interface. Interface segregation. Então, dando continuação do exemplo, digamos também que agora esses métodos latir e rugir vão dar origem a objetos, ok? Objeto cão, au, late. E o objeto leão. Como é que faz leão? O objetivo principal desse princípio são de que muitas interfaces específicas são melhores do que a interface de uso geral, para evitar justamente aqueles problemas que foi citado no princípio aberto e fechado, das classes faz tudo. Então, com isso, a gente tem interface bem específica, latir, interface rugir.
Ok, agora nós vamos para o último princípio, que é o princípio da inversão de dependência. Nesse princípio, diz que depender de interfaces abstratas e não de classes concretas, uma vez que implementações concretas são mais propensas a mudanças. Pensando nessa questão, nós podemos observar o seguinte, que tudo aqui são heranças vindo da nossa classe abstrata som animal. Então, depender de interface abstrata e não classe concreta. Sendo também que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Então é isso aí. Falou, Rosé. Obrigado, espero que tenham gostado.